O que seria essa prática de falar em línguas estranhas nas igrejas modernas? Seria isso real ou falso? Um dos temas que mais denigre ou afasta possíveis crentes à fé cristã é o tema chamado falar em línguas estranhas. Como vimos anteriormente, a Bíblia é mal interpretada e as pessoas são levadas a atos que nada têm a ver com as Escrituras. Muitas vezes se ridicularizam e se enganam por essa má interpretação. Assim como estudamos sobre o contrassensos entre o Novo e o Velho Testamento, o termo falar em línguas estranhas também é mal usado e é explorado por muitas igrejas pentecostais em todo o mundo. O que faz parecer que aqueles que falam palavras totalmente fora de contexto e não inteligíveis, está iluminado e por isso sua fé é mais profunda que a do vizinho. Se considerar a interpretação bíblica por si só, o termo língua cujo sinônimo é idioma, é o termo usado para palavras e frases que podem ser interpretados por um determinado grupo de pessoas de uma região. Logo, o idioma ou língua é algo estruturado e compreendido por alguém. O é falar em línguas em igrejas pentecostais modernas, nada mais é que sons inventados sem estrutura e que ninguém pode interpretar, por isso, não é um idioma ou língua, mas sim um conjunto de sons inventados e sem sentido. Essas línguas estranhas nas igrejas virou um folclore pentecostal. Um riabadabadur gospel. Pessoas falsas emitindo sons para parecer iluminadas, e outras até em emoção honesta em estado de transe emocional, inventam sons para manifestar sua intensa emoção, inventando palavras, chamando isso de línguas estranhas. Por isso, Paulo há 2000 anos já nos alertava sobre essa farsa. Na verdade, em Pentecostes no livro de Atos, houve um milagre, um som forte vindo do céu, em que diferentes povos entendiam os apóstolos falando em suas línguas maternas, realmente um milagre de Deus. Hoje virou show de horrores e motivo de chacota para potenciais cristãos que veem esse ato ridículo e falso, e acabam se distanciando de Jesus. Veja que no dia de Pentecostes o livro de Atos, os apóstolos começaram a falar em línguas dos outros povos e ficaram assustados como os apóstolos estavam falando línguas de todos os povos presentes. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Note que vários idiomas estavam sendo falados pelos apóstolos e o povo de diversas origens estava entendendo. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Veja que o povo notou que os apóstolos, galileus, estavam falando línguas que muitos estrangeiros estavam entendendo. Havia intérpretes. E continua. Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Quer dizer, ao falar das grandezas de Deus, estavam pregando o Evangelho de Jesus em diversas línguas, miraculosamente. Esse foi o chamado dom de línguas. Deus deu aos apóstolos o dom de pregar em diversas línguas dos povos presentes, e que os judeus pensavam que estavam delirando, pois não conheciam tais línguas. Mas, os estrangeiros presentes sim, entendiam as pregações. Haviam intérpretes para as pregações dos apóstolos nos diversos idiomas que estavam falando. Um milagre total, o sinal de que Jesus veio para o mundo, não somente para os judeus. Ali, 3.000 almas de diversas línguas foram batizadas em nome de Jesus. Um milagre, que hoje é banalizado nas igrejas com essas palavras não inteligíveis, fajutas, querendo se comparar a esse grande momento do início da Igreja de Jesus no mundo. Falsos pastores emitem palavras que ninguém entende, palavras sem sentido. O milagre de Pentecoste foi exatamente o contrário, ou seja, que os apóstolos pudessem pregar em palavras que todos pudessem entender, em diversos idiomas estruturados. E foi assim que aconteceu, e foi assim que Jesus profetizou aos apóstolos, que pregariam no mundo inteiro. Para isso, teriam que falar outras línguas. Veja como Jesus prometeu para os apóstolos depois de sua ressurreição e aparição aos mesmos, no livro de Marcos, capítulo 16. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui vemos Jesus dizendo aos 11 apóstolos, antes de Pentecostes:
Como iriam pregar ao mundo se não falavam outras línguas, outros idiomas? Por isso Jesus deu o dom de falar os outros idiomas aos apóstolos no dia de Pentecostes. Um milagre prometido por Jesus, que continua. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Quem falarão novas línguas aqui são os apóstolos aos quais Jesus está conversando. Aqui Jesus profetiza que os 11 apóstolos falariam outras línguas para pregar ao mundo, mas eles teriam que crer, pois alguns apóstolos ainda estavam incrédulos com tudo isso. E todo milagre e obra seria feito em nome de Jesus, pois seria ele que daria esse poder aos apóstolos. E foi isso que aconteceu em Pentecostes. Houve um milagre divino para que por outras línguas, os estrangeiros conhecessem a Jesus. Milagres foram feitos pelos apóstolos, todos em nome de Jesus. Mais tarde, Jesus aparece para Paulo, um judeu romano, culto, de forte personalidade, que já falava diversas línguas como latim, grego, aramaico e outras. Por ele, o evangelho expandiu ainda mais pelo mundo através de suas cartas. Veja como Paulo já nos alertava sobre o abuso e falsificação do dom de línguas. E, se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 27 e 28. Aqui claramente, se nota que o idioma ou língua tem que ser entendida por alguém. Caso contrário, não fale nada. Ao contrário de pastores e fiéis das pentecostais que emitem sons sem nenhum significado para ninguém. E continua. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Essas pessoas criam confusão com essas palavras sem sentido. Devem, então, estarem as inventando ou estão definitivamente possuídas pelo demônio ou por uma emoção descontrolada. Isso não é de Deus. Portanto, cuidado. Siga teu coração. Não tente imitar falsamente um gesto, somente para parecer que sua fé está forte. Deus conhece teu coração. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O Espírito Santo te conhece, ele é teu amigo. Ele te avisa, te protege, te alerta. Não se deixe enganar por influências externas para se parecer com outra pessoa. Aprenda a ouvir e sentir o Espírito Santo, ele te guiará de forma justa e honesta. Paulo, assim, orientou os novos convertidos e liderou a expansão da igreja. Assim, a igreja se expandiu pelo mundo, justamente como Jesus queria. Porém, Jesus também nos alerta quanto à nossa postura nas igrejas. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que veio em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus quer o relacionamento direto com seus filhos. Não é preciso exibir sua fé a outros para se glorificar de quão fiel é a Deus. A igreja é um lugar de comunhão com irmãos na fé e lugar de aprendizado da palavra de Cristo. Porém, nosso relacionamento com Jesus é de 24 horas por dia, 365 dias por ano. Jesus é a verdade absoluta. Que interpretemos sua palavra e ações com sabedoria e bom senso, para evitar absurdos que hoje é cometido nas igrejas e fora dela em seu nome. Deus te abençoe. Se você gostou do tema, adquire o e-book na Amazon ou livro físico na editora Autografia, O Verdadeiro Cristianismo. Veja os links na descrição do vídeo. Obrigado por compartilhar.